Bom, a gente então vai tentar de novo, a Helena e eu repetimos essa dobradinha do primeiro encontro, onde a gente fez um oxigênio da situação de produção da dança contemporânea, mas agora a gente vai se centrar mais no que a gente notou, fazer um diagnóstico a partir do que a gente observou e do que foi levantado aqui durante esses encontros do oxigênio. Então, lá naquela minha primeira fala, eu passei por esferas federal, estadual e municipal. Hoje eu vou me concentrar aqui na situação de São Paulo, na esfera municipal. E aí eu queria começar destacando aqui, no final de novembro, circulou um e-mail aqui em São Paulo que destacava os principais pontos que o pessoal de dança que se juntou na Galeria Unido para levantar as propostas que seriam levantadas para a Conferência Estadual de Cultura, né, chegaram alguns pontos principais e passaram um e-mail divulgando o que teria sido isso. E eu vou começar minha fala por aqui destacando o que a gente lê nessas propostas. Então a gente tem basicamente o seguinte: aumentar recursos orçamentários para grupos, artistas, companhias, aumentar recursos destinados ao PROAC Dança, sugerindo ainda que seja destinado para o PROAC Dança aos mesmos recursos investidos na manutenção da São Paulo Companhia de Dança, aumentar o número de projetos a serem contemplados, aumentar os módulos de disponibilização orçamentária, lançar mais uns 6 ou 7 editais específicos para a área de dança, criar um PROAC ICMS específico para a dança e criar uma lei estadual de fomento à dança. Que é uma coisa que eu acho sempre engraçado de observar, porque a classe artística, de modo geral, reclama muito das distorções que as leis de incentivo causam no mercado, elas realmente causam, mas parece que na hora de defender o seu, então vamos criar mais um PROAC ICMS, vamos criar mais uma lei estadual específica para a gente. Então assim, aumentar, ou seja, o discurso continua, não vem mudando no decorrer desses anos, continua centrado na questão do Estado, me dê dinheiro. Me deem dinheiro, me deem dinheiro e me deem mais dinheiro. É um discurso que está ficando cansativo, está ficando ultrapassado e, pior do que isso, não está gerando resultado algum. Porque a gente vem nesse discurso já há anos e não está chegando a lugar nenhum. E vocês na área de dança sabem mais do que ninguém o que isso está gerando. Esse dinheiro que fica sendo tão solicitado e essa energia toda que fica sendo gasta em reuniões para aumentar recurso orçamentário do fomento, para criar novas leis, etc., ele não vai vir. Não vai vir hoje, não vai vir daqui a algum tempo, não vai vir daqui a 10 anos. E não vai vir por 2 razões principais. Primeiro, porque não há orçamento dentro da cultura para cobrir tudo isso. A gente teve aqui a fala da Simone, que foi muito sintomática nesse sentido de mostrar como é o orçamento de cultura, como que cultura é tratada. Os orçamentos são sempre os primeiros a serem cortados. Imagine se cada área artística, se o teatro, se a música, se o cinema, a cultura popular, o patrimônio, etc., começarem a solicitar esse nível de editais de aumento de recursos orçamentários que está sendo pedido. Não tem dinheiro para isso. E segunda razão, eu acho que se confunde um pouco o que é uma função de política pública, e não é função de política pública ficar sustentando artistas eternamente. Essa é uma das maiores distorções com as quais a Secretaria de Cultura tem que lidar, essas solicitações constantes de aumento de orçamento. Secretaria de Cultura, como Simone também colocou, o governo tem sim que fomentar as áreas, tem que criar mecanismos de incentivo, tem que ajudar a fomentar de algum modo, mas isso é pontual, não é um estado de patrocínio permanente. Eu lembro que aqui no primeiro encontro, quando eu mencionei o patrocínio que a Petrobras deu um tempo para o Sena Alonso, e aí muita gente aqui falou, pô, mas já acabou, claro, acaba. O patrocínio não é para durar a vida inteira. Alguns duram mais tempo, outros menos, mas é isso. Porque senão vira uma relação de dependência. E me parece que enquanto a gente não conseguir sair dessa visão de política pública do Estado enquanto o local que vai abrir as torneiras e soltar o dinheiro, não vai se ter avanço nenhum. E esse discurso também, mesmo que esses editais todos fossem criados, esses recursos orçamentários fossem aumentados, o que acontece? Depois de um tempo, quanto mais edital, mais dinheiro você tem rolando no mercado, mais demanda você começa a gerar. Porque aí começam a se formar novos grupos, artistas que não participavam porque achavam que não podiam se inserir no sistema começam a entrar. E eu tenho certeza que se fossem criados todos esses editais, esses aumentos de recursos que vocês pedem, ou que quem estava nessa reunião pediu, daqui a 10 anos vocês vão estar discutindo as mesmas coisas que se discutem com o fomento agora. A maioria não está conseguindo ser incluído, a gente precisa de mais dinheiro.
o dinheiro não está dando, o dinheiro nunca vai dar para todo mundo. E assim é no Brasil, assim é no mundo inteiro quando se trata de políticas culturais. Política cultural tem como público-alvo a sociedade. Ela tem como a meta principal garantir os direitos culturais dos cidadãos. Não que isso esteja sendo feito pelos nossos governantes ou pelo poder público, longe disso. Talvez ainda não haja esse entendimento do que é realmente uma política cultural, nem por parte de quem está lá. Mas com certeza eles entendem que política cultural não é ficar sustentando grupos, artistas, companhias internamente. Então, me parece que o desafio maior que a gente lida, com o qual a gente está lidando nesse momento no setor, dentro da área de cultura, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque isso é América Latina, Europa, Estados Unidos, você pega artistas, grupos, etc., todo mundo se depara com essa mesma questão e reclama disso, é a falta de uma visão geral da cultura, é uma falta de uma visão geral sobre o papel central que a cultura ocupa, sobre essa transversalidade que ela pode ocupar na formulação de políticas públicas, porque cultura não precisa estar atrelada só a ações de Secretaria de Cultura, ela passa por educação, ela passa por esporte, ela passa por turismo, ela passa por tudo. A cultura tem essa capacidade, tem esse poder. Esse diálogo parece que não está sendo entendido por ninguém. Então me parece que a gente tem um desafio antes de começar a batalhar por melhorias e desenvolvimento de áreas artísticas específicas, que é de melhorar e de ampliar esse entendimento de cultura e batalhar por uma visão maior. O que é cultura? Como que ela pode ocupar esse papel central? O que a gente pode fazer para isso? Como ela colabora para desenvolver socialmente um país? E ela pode colaborar de uma maneira muito forte. Essa história de fomento e leis de incentivo tem restringido toda a história de projetos a uma coisa de produção de espetáculo, né? Então a gente produz espetáculo e fecha nisso. Produz mais espetáculo, produz outro projeto e fecha nisso. Todo mundo parou de se preocupar com circulação, com formação de público, em conhecer seu público, que está gerando também artisticamente, está gerando aí uma série de outras distorções também fortes para a área. Eu não consigo mais entender, eu não consigo entender essa coisa de produção pensada de um modo desvinculado de circulação, de formação de público e etc. E o público também que não, né, para a área de dança a gente sabe, eu trouxe dados aqui no primeiro encontro, está, né, caindo. Galeria Olido que está lá, com sala Paissandu, uma sala pequenininha, com entrada franca, não consegue encher aquilo. Então, quer dizer, a gente não tem público de dança contemporânea nem para encher uma sala de 130 lugares, quer dizer, parece que nem as próprias pessoas da área de dança estão indo lá conferir o que está acontecendo. O Marcelo fala sobre a questão do diálogo, aprender a dialogar, né, que tem que se criar um diálogo com todas essas esferas dentro de sociedade onde a gente atua, e acho que esse é outro ponto principal, tem que se aprender a dialogar e quais são os instrumentos, quais são as argumentações, quais são as articulações possíveis para se dialogar com o poder público, para se dialogar com empresas privadas, para se dialogar com o público. Porque enquanto o foco fica só nessa coisa de escrever projeto, produzir espetáculo, pega o dinheiro, cancela, né, vai para outro projeto, como a Helena fala, beijo próximo da fila, a coisa não anda. Para se falar com o poder público, para se falar com empresa privada enquanto patrocinadores, para se falar com o público, o que quer que seja, a gente tem que saber o que se quer e aonde se quer chegar. E me parece que eu não vejo ainda nessa área de dança objetivos muito claros de aonde essa área quer chegar enquanto setor, enquanto desenvolvimento para a área, quer dizer, quais são os objetivos, aonde a área de dança está pretendendo chegar. E não adianta, a Simone também falou disso, não adianta chegar lá com o discurso de que a dança é bacana, a dança é importante, a cultura é legal, porque não cola, ninguém mais quer ouvir esse discurso, a coisa tem que chegar embasada, tem que chegar bem argumentada. E aí me parece, eu noto, e aí não é só uma questão de área, na área específica da área de dança, que está havendo um distanciamento dos artistas de maneira geral, que assim, parece que todo mundo fica envolvido nos processos de criação artística, por exemplo, mas eu vejo um distanciamento muito grande dos artistas de modo geral de questões ligadas, por exemplo, a políticas culturais, a gestão cultural, a economia da cultura. Eu fico frequentando seminários, debates aí em São Paulo e em outros lugares do Brasil. Você faz um encontro sobre lei de incentivo à cultura, sobre lei Rouanet, a classe artística está lá em peso. Você vai discutir políticas culturais, gestão cultural, economia da cultura, quase ninguém aparece. Enquanto esse contexto não conseguir ser apreendido e não conseguir ser devidamente entendido, vocês não vão conseguir criar esse diálogo, esses instrumentais para falar com o poder público ou quem quer que seja.
A Christine Graner falou sobre a gente pensar em possíveis dispositivos que o poder público pode oferecer.